de natureza, né? A gente tem várias naturezas. Grosso modo, a gente poderia dizer que nós temos 3 naturezas. Nós temos uma natureza que é biogênica, então a genes, genética, biologia que vem de fábrica. Nós temos uma natureza sociogênica, que é o ambiente, a sociedade, a cultura, as nossas vivências. E nós temos uma natureza idiogênica, que vem do idiosincrático, sabe? Que é tua, dos teus projetos, das tuas escolhas, da tua visão de mundo. E essas naturezas dialogam e influenciam umas às outras. Então a gente tem uma natureza biológica, e essa natureza biológica, ela traz conosco uma personalidade, que as pessoas chamam por aí de essência, temperamento, gênio, meu jeito. Mas, por exemplo, vamos falar de um traço de personalidade que todo mundo conhece, mas não sabe o que é extroversão. Né? O que é extroversão? Todo mundo está em algum lugar na escala de extroversão. Não é que eu sou extrovertido. Você está em algum lugar na escala. Tá. Se você tem uma baixa extroversão, aí eu te chamo de introvertido. Se você tem uma alta extroversão, eu te chamo de extrovertido. Só que as pessoas confundem, elas acham que extroversão tem a ver com timidez. Então, por exemplo, o introvertido, ele é um cara tímido. E não é. Timidez tem a ver com outro traço de personalidade, que eu explico daqui a pouco. Mas vamos falar de introversão e extroversão. O que é a extroversão? Cara, quando eu vou falar isso para você que está ouvindo aí, vira a chave, assim, de você se entender. O teu cérebro, ele vai variar, e ele vem de fábrica com isso, tá? É biológico mesmo. Claro que muda, porque nada que é genético é uma sentença. As pessoas têm essa ideia de que porque uma coisa é genética, ela é uma sentença final. Tá errado isso. Por exemplo, existem complexos componentes genéticos para Alzheimer. A gente está cada vez mais descobrindo esses componentes. Só que, se você se alimenta bem, se você dorme bem, se você pratica atividade física regular, se você tem contato frequente com a natureza... Toda vez tem a porra da atividade física, mano. É que a gente é tipo uma máquina, né? Não tem jeito, cara. Porra. Cara, imagina nossos ancestrais, 70 mil anos atrás, carregavam os filhos nas costas, ia buscar água no rio, nas costas, era tudo andando. A gente não foi feito para ficar sentado o dia inteiro, cara. Tá errado isso, entendeu? Então, é o pior jeito que tem de viver, no fim das contas, para a nossa saúde. É gostoso para prazer, né? Assim, é tipo... A gente só precisa fazer essa porra porque senão dá merda. Então, assim, puta, mas cara, para pra mas pensar. não é gostoso, não é divertido. Não é. Porque a gente fala disso daqui a pouco. Eu vou explicar por que é gostoso comer cheesecake, mas não é fazer atividade física. Guarda essa daí que a gente vai falar disso. Mas vamos falar da extroversão rapidinho, porque eu acho que, até pra tua dúvida que a gente tava falando aqui em off, antes da gente começar, Monark, que é, de fábrica, você vem com um cérebro que ele vai ter um grau de sensibilidade aos estímulos do mundo. E aí você fala, porra, Pedro, o que é estímulo? Tudo. Som é estímulo, cor é estímulo, luz é estímulo, relação, pessoas são um dos estímulos mais fortes para o cérebro. O que é um cérebro introvertido? É um cérebro que os estímulos drenam tua energia. Ou seja, quando você é estimulado, você é drenado de energia. O que é um extrovertido? É um cérebro cujos estímulos te enchem de energia. Aí vamos pegar uma coisa que eu faço, que é dar palestra para 5 mil pessoas. Eu sou muito introvertido. Minha personalidade ela é muito introvertida. Então eu adoro dar palestra para 5 mil pessoas. Só que quando eu dou palestra para 5 mil pessoas, aquilo me drena. Eu preciso ficar 3 dias enfiado em casa, só eu, minha namorada, os gatos e o videogame e mais nada, para eu recarregar. Porque como é que o cérebro do introvertido recarrega? É isolando de estímulo. É isolando de estímulo e ficando quieto. Esse é o ponto. Eu acho que eu sou introvertido. É isso que você falou, você entendeu? É introvertido, você não é tímido. Talvez você fosse, era melhorou a tímido timidez. também. Mas você percebeu que você melhorou a timidez, mas continua introvertido e não Sim. tem problema? Não, eu adoro ser introvertido. Porque não tem problema quando você entende isso. Agora, o extrovertido é o cara que vai lá dar palestra e ele sai cheio de energia. Aquilo enche ele de energia. É essa a diferença. E aí você, quando é introvertido como eu, percebe que às vezes a gente fica na vida tentando dar murro em ponta de faca contra uma parada que só vai fazer mal pra gente. Por exemplo, o que eu tentava, adolescente, ir pra balada, ir pra festa cheia de gente, eu tentava, porque todo mundo ia, todo mundo falava que era legal, eu achava horrível, me fazia mal, eu precisava ficar fechado depois um tempão. E aí você começa a se sentir mal, porque parece que você é um ET, e não é, você só tem um cérebro que grande parte da população tem, e é um cérebro que precisa ficar quieto para se recarregar. A maioria é introvertida?
Não, é distribuição normal que a gente chama 5, estatística, 50, né? 50. Então, é que na verdade não é 50-50 porque não é eu sou introvertido ou eu não É os sou. graus de É variação, quão né? extrovertido Sim, você sim. é. E aí a maioria das pessoas está ali no meio. É mais ou menos, Entendi, entendeu? A gente chama de entendi. ambivertido. Entendi. Então a pessoa tem algumas facetas ali da extroversão, algumas da introversão e ela é assim, a maioria. Mas tem pessoas como eu que é extremo de introversão. Entendi. E, pô, o que eu sofri com isso, cara, até eu entender o quê? Que eu precisava corrigir, não a minha natureza específica que veio comigo e que dá pra você ser um pouco menos introvertido, dá, tá? Se tornar um pouco mais extrovertido e treinar isso. Eu ensino meus alunos isso no meu curso. Mas o que você não vai conseguir se você é muito introvertido é virar o extremo oposto. Tem um limite. Eu costumo dizer que mudança de personalidade, imagina uma tábua que você prega um prego e coloca um elástico. Você consegue mudar? Consegue. Mas chega uma hora que o elástico começa, não vai mais, entendeu? E se você, dependendo do que você fizer, volta, né? Você volta. Você precisa continuar treinando para virar um hábito, de fato, uma mudança de personalidade. No meu caso, eu vejo como uma bateria. Eu tenho uma bateria de quanto tempo eu aguento. É isso. E, aí, isso. e ela vem aumentando com o tempo. Mas eu, tipo, lugares com muitas pessoas me incomoda muito. É Tipo, isso. eu não gosto. Por quê? Porque pessoa é um dos estímulos mais intensos para o cérebro que tem. Sim. E o cérebro do introvertido, quando fica no meio de um monte de gente, ele é sobrecarregado. Então é super estressante. E aí, por exemplo, eu gosto de algumas coisas que tem galera. Eu gosto, por exemplo, de ir a espetáculo musical. Sabe, eu adoro Pink Floyd, minha banda favorita. Aí o Dave Gilmour veio pro Brasil, 2015, eu acho, 2016, não vou lembrar. Cara, eu fui nos 4 shows. Eu fui nos 2 de São Paulo, eu fui no de Curitiba, eu fui no de Porto Alegre. Gosta muito. Eu gosto muito. Dá pra ver o quanto que eu gosto. Os do Roger Waters eu também fui em todos. Cara, era isso. Eu ia no show, precisava ficar 2 dias fechado, sem falar com ninguém, porque assim, é muita sobrecarga, né? E tem uma coisa que é interessante, que são as peculiaridades da personalidade. Então, por exemplo, o introvertido, ele costuma... Aliás, você que é carioca, cara, por que vocês gostam de ficar telefonando, cara? Eu Carioca, não gosto. cara, meus não amigos me carioca liga, eu ficam me finjo que eu não vi. ligando, cara. Para de me ligar, velho. Eu não vou atender o telefone. Porque introvertido odeia atender telefone. Por quê? Porque o introvertido, como estímulo sobrecarrega e estressa, você gosta de ter controle de onde você vai. Se é uma ligação, você não sabe se vai ser 1 hora, 2 horas, 10 minutos, notícia ruim, notícia boa. E essa incerteza pro introvertido, você não curte. Então você prefere mensagem, você prefere outras maneiras de se comunicar. É verdade. É muito louco. Você tem razão. Extrovertidos, o introvertido... Ah, então tem muito introvertido na sociedade. Ninguém gosta de ligação. É, cara. hoje em dia tem uma coisa cultural, né? Mas assim, é que a gente é da época do telefone de disco. Lembra disso? Lembro. Não, lembra que assim, na minha casa pelo menos tinha um. Tinha um telefone. Eu usei esses aí também, né? não sou tão novo assim. Tinha um telefone, ô Roser, que ficava lá no meio, né, da sala, e aí você tinha que falar com a namoradinha. Não, mas era um evento também quando o telefone tocava. É, Todo mundo queria atender. entende- Né? Mas aí Porque era nova namoradinha. tecnologia, Você né? queria trocar uma ideia com a namoradinha É. na encolha, você não conseguia. É verdade. Porque você tava no meio da sala e tua mãe lá do lado. Assim, não é? Exatamente isso. A molecada hoje não sabe o que é isso, né? Verdade, né, É muito doido. Mas Porra, tá falando há muito tempo o telefone aí, cara. É, Qual que vai porque ter que pagar a conta de telefone pagava aí? o pulso, lembra? Você tem que pagar não sei quantos pulsos. Aí você pagava internet, você usava pulso. Aí depois da meia-noite, na madrugada, era um Meia-noite pulso até só. 6 horas da manhã de segunda-feira. Era um pulso só. Aí você ligava a internet naquele discave, tinha que telefonar, e tocava, fazia aquele barulho, e aí... E aí você levava... Chegou a Cara, pegar isso, Jean? É? É do isso, Ig. isso. Aí você levava, cara, pra baixar uma música, tipo, 2 dias, assim. É. Não, eu entrava 2 no fim de dias. semana e tinha o fim de semana inteiro pra baixar uma música, 2 músicas. Primeira música que eu baixei no Emule, inclusive, foi... Eu lembro disso. foi Pop, do N-Sync, cara. Olha isso. Cara, faz tempo, hein? Faz muito É, nossa tempo. idade. Muito. 2001, por aí. Doideira. E aí, ó, peculiaridade. Extrovertido fala diferente de introvertido. O introvertido, ele prefere uma linguagem mais qualificada. Não é qualificada no sentido de qualidade, não. É qualificada no sentido de ficar colocando qualificadores. Deixa eu te dar um exemplo. Eu tenho um grande amigo meu, que inclusive hoje é um dos diretores da Neurovox, é outro privilégio que eu tenho de ter amigos que trabalham comigo, que é o Alexandre. Cara, ele é muito grande. Ele é grande, assim. Ele tem 2 metros de altura, ele parece um viking, o apelido dele é viking. E ele é extrovertidaço, extrovertido extremo. E eu sou um cara introvertido. A gente tava numa festa. E aí chegou uma amiga nossa com o namorado dela. E aí apresentou o cara lá e tal, a gente começou a trocar ideia com o cara. E o cara
Aí, ó, o introvertido falando, cara, o cara era meio desagradável, sabe? Aqueles cara que faz piada preconceituosa, fica falando mal dos outros. Aí você fala, pô, o cara acabou de me conhecer, tá falando mal dos outros, ele vai falar com os outros, vai falar mal de mim, Claro. né? E aí a gente não foi com a cara do cara. E aí veio a minha amiga, levou ele pra outro canto. E aí um belo momento da festa, o Alexandre virou pra mim e falou, cara, o que você achou daquele cara lá, do namorado dela? Aí eu, introvertido, linguagem, eu falei, cara, tipo, acabei de conhecer o cara, né? Não sei, porque eu não gosto de ficar fazendo julgamento precipitado, mas assim, pelo pouco contato que a gente teve, o cara me pareceu Meio cuzão. pouco desagradável. Aí, ó, extroversão. O Igor é metidaço, né? Aí eu falei isso, Não né? sei, eu acho que vários traços que ele tá falando ali do introvertido eu consigo me identificar. Mas tá vendo que você talvez seja ambivertido? Algumas coisas de possível, extrovertido, algumas coisas de introvertido, né? Aí, é muito louco isso. Aí eu terminei e ainda falei assim, talvez se eu conhecesse o cara mais, assim, não tivesse essa imagem. Aí, enquanto eu falava, o Alexandre já tava, tipo, sabe, virando os olhos, assim, aí ele virou pra mim e falou, Pedro, o cara é um bosta. Ele falou isso. Extrovertido, típico extrovertido, linguagem objetiva, direta. O introvertido fica qualificando, sabe? Tipo, não, tem que ver que tal, e não sei o que mais. E é muito interessante que até isso... Cara, olha que loucura. Linguagem corporal. Extrovertido gosta de falar perto, de encostar. Né? Introvertido gosta de falar longe. Teve uma festa, nunca esqueço, que foi chá de bebê de um casal de amigos meus que eu gosto muito, e eu encontrei lá um outro amigo, João, e o João é um baita do extrovertido, a gente tava lá no salão de festas, e aí, pô, a gente não se vê há um tempão, começou a conversar, a gente se gosta muito, e aí, cara, começou a conversa no meio do salão de festa, só que como ele é extrovertido, ele ia chegando perto, só que como eu sou introvertido, eu ia afastando. Cara, no final da festa, minha namorada virou pra mim e falou, cara, você percebeu que vocês estão dentro da copa? Caralho. Dentro da cozinha do salão, cara, a gente andou o salão inteiro, porque ele ia, eu afastava. Uma ele ia, dança eu afastava. quase. E a gente não vê, porque a linguagem corporal é muito inconsciente. Sim. Cara, relação sexual, é muito louco isso. Quantas relações sexuais você acha que um introvertido homem tem, adulto, em média, por mês? Não faço ideia. Olha, cara. se for eu, a média não é muito quando eu era mais jovem, viu? Não, um adulto introvertido por mês. Segundo os estudos científicos, 3. Homem, introvertido. Né? E um homem extrovertido? Média por mês. Acho que é mais ou menos, baseado nisso que eu te falei. Mais. E eu vou estar 6. Quase, 5,5. Quase o dobro. E uma mulher introvertida? Quanto que é por mês, em média? Acho que é menos do que 3, né? Igual, 3. 3? É igual. E a mulher extrovertida? Essa como... Bom, estaria mais do que os 5,5. Estaria uns 7, vai. Olha, cara, 7, alguma coisa. Aí tem um professor, um grande professor de personalidade, o Brian Little, que ele fala, cara, as mulheres extrovertidas, o apetite sexual delas é tão grande que elas dão conta de todos os homens extrovertidos e ainda pegam os introvertidos. É verdade.